Olá, esse é o segundo vídeo sobre o eixo temático de saúde e um tema que eu considero muito importante e que se encaixa nesse eixo é sobre os desafios para o tratamento dos dependentes químicos no Brasil. E bom, de início eu gostaria de trazer os dados de uma pesquisa que foi realizada pela Fiocruz, que se refere ao terceiro levantamento nacional sobre o uso de drogas no Brasil. Bom, essa pesquisa ela foi coordenada pela Fundação Oswaldo Cruz em parceria com outros institutos, como o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, como o Instituto Nacional de Câncer e também em parceria com a Universidade de Princeton dos Estados Unidos. E bom, essa pesquisa revelou que 3,2% dos brasileiros usaram substâncias ilícitas nos 12 meses anteriores à pesquisa, o que equivale a 4,9 milhões de pessoas. E de acordo com essa matéria, grande parte dos dados considerados mais alarmantes foram, na verdade, não em relação ao consumo de drogas ilícitas, mas de drogas lícitas, como o álcool. A pesquisa revelou que cerca de 46 milhões de pessoas tinham consumido pelo menos uma dose nos 30 dias anteriores e 2,3 milhões apresentaram critérios para a dependência de álcool nos 12 meses anteriores à pesquisa. E além disso, a gente sabe que foi ressaltado nesse levantamento a relação entre o uso de álcool, o consumo de álcool e atos violentos. E a prevalência da afirmação de que destruiu ou quebrou algo sob o efeito de álcool foi estatisticamente significativo e foi maior e mais predominante entre homens do que entre mulheres. Portanto, esses são dados de relevância que confirmam esse grave problema de saúde pública que é a dependência química. E sabe-se que a dependência química é considerada uma doença pela Organização Mundial de Saúde, mais especificamente um transtorno mental, mas também um problema social, visto que pode afetar tanto a saúde física como emocional e psíquica do indivíduo, mas também a sua vida social. Quando falamos de drogas, é importante também a gente ter um entendimento e uma compreensão histórica sobre o uso de drogas. E nós sabemos que o uso de drogas é muito antigo e que ocorre em diferentes culturas e que é utilizada de diferentes formas, seja de forma recreativa, de forma médica ou até mesmo de forma sagrada em rituais religiosos. Mas trazendo para o nosso contexto atual, o que a gente pode destacar como causas que levam uma pessoa a ingerir determinada droga, consumir determinada droga, que consequentemente pode levar ao desenvolvimento de uma dependência química. Bom, a gente sabe que pode ser uma busca pelo prazer imediato, pode ser também fragilidades psíquicas, ou até mesmo você está passando por momentos de dificuldades e quer amenizar uma dor física ou até mesmo uma dor psicológica e emocional e acaba recorrendo às drogas. E também como um escapismo, ou seja, como uma fuga da sua realidade atual. E quando a gente pensa no tratamento desses dependentes químicos, o que a gente evidencia como os principais desafios? Os desafios eles devem ser entendidos como sendo os problemas, os obstáculos que precisam ser superados na forma que a sociedade lida com esses indivíduos. E isso envolve tanto a esfera do tratamento como também da reabilitação e ressocialização desse indivíduo. Mas de forma mais específica, o que a gente pode destacar como sendo desafio? Primeiramente, o grande tabu social em se conversar sobre as drogas. Esse tabu social, ele ocorre tanto devido ao medo, ao preconceito ou à perpetuação da falsa ideia, ou seja, do mito de que conversar a respeito de algo eu estaria estimulando isso, sendo que na verdade é necessário, é crucial um diálogo, uma conversa aberta para que haja efetivas formas de tratamento e também de prevenção à dependência química. Além disso, a perpetuação desse tabu acaba por influenciar outro grande desafio, que é a intensa política repressiva, proibicionista e violenta contra as drogas e contra os dependentes químicos. E por que estão relacionados? Porque a partir do momento que eu tenho uma sociedade, que eu tenho uma população que se fecha a um diálogo, que se fecha a conversar sobre as drogas e os seus efeitos, consequentemente haverá uma maior propensão de adotar medidas agressivas no tratamento desses dependentes. E eu gostaria de falar agora sobre um artigo, algumas ideias que ele traz. O nome do artigo é Políticas de Drogas e Saúde Coletiva, Abordagens Necessárias. Esse artigo é destacado como um dos fins da guerra às drogas é o controle de territórios e também a biopolítica. O que seria essa biopolítica? O desenvolvimento do poder sobre os corpos.
E outro ponto que também é destacado no artigo e se relaciona a isso é sobre o totalitarismo moderno e como ele se perpetua sob novas nuances no contexto atual. Por exemplo, por meio da violência policial nas periferias urbanas, em que pretensamente é utilizada para combater as drogas e os traficantes, quando na verdade nós sabemos que a população sofre muito com isso e que os moradores, majoritariamente negros e pobres, têm os seus corpos tornados descartáveis e são vítimas desse violento sistema. Diante disso, nós podemos lembrar do debate contemporâneo proposto pelo filósofo camaronês e também teórico político Achille Mbembe, em que ele desenvolve uma crítica sobre o necropoder e a necropolítica. O que seria esse necropoder? É o poder de decidir quem pode viver e quem deve morrer. E ele afirma que há formas de soberania cujo projeto central não é a luta pela autonomia, mas a instrumentalização generalizada da existência humana e a destruição material de corpos humanos e populações. E nós sabemos quais são esses corpos humanos que são instrumentalizados e que são tornados descartáveis nesse sistema. E assim, fazendo um paralelo desse pensamento do contemporâneo Achille Mbembe ao que a gente está falando, que é sobre a política de drogas, a gente pode entender como essa guerra às drogas é uma guerra a uma população específica, que é a população majoritariamente negra, pobre e periférica. E além disso, é importante destacar que a perpetuação de um discurso e de uma construção subjetiva de que o dependente químico é um criminoso e anônimo, ele serve para justificar e perpetuar a segregação social. Portanto, é urgente mudar a política de drogas, porque essa política repressiva e violenta não tem funcionado. E diante disso, a gente pode destacar o caso de Portugal, que há 20 anos deu uma guinada em suas políticas, dentre elas nas políticas de drogas, e a base dessa transformação se dá principalmente na mudança de sensibilidade em relação ao dependente. Ele deixou de ser visto como criminoso e passou a ser direcionado para programas de cuidado, para programas de saúde, para o sistema de saúde, para que houvesse o seu correto tratamento. E houve muitos resultados, tanto na diminuição, redução do número de usuários, como também na redução da contaminação por HIV entre os usuários, por exemplo. E isso mostra um efeito positivo de se ter cada vez mais uma abordagem humanista, em que se baseia numa construção de uma relação de confiança, em que as consequências negativas do uso de drogas são atenuados e solucionados não pela perseguição, mas se baseiam numa informação, no atendimento médico e também em outros serviços sociais. Bom, é isso, e eu quero instigar vocês a pensarem a respeito, a refletirem, se posicionarem, e eu vou deixar algumas sugestões de filme e documentários. Primeiro, filme, que é Bicho de Sete Cabeças, e também os documentários Quebrando o Tabu, Cortina de Fumaça e Notícias de uma Guerra Particular. Outro tema que eu gostaria de conversar a respeito é sobre doação de órgãos e doação de sangue no Brasil. Bom, nós sabemos que são dois temas diferentes, mas eu decidi juntar para facilitar o processo e também porque eles têm pontos de confluência. Primeiramente, o que leva uma pessoa a entrar para uma fila de transplantes de órgão? Variados os motivos, desde acidentes de trânsito até câncer ou doenças congênitas e doenças autoimunes. Mas, em paralelo a isso, em paralelo a essa necessidade, nós sabemos que há uma ausência de pessoas interessadas em falar sobre o assunto e há um grande tabu social a respeito disso ainda. No geral, nós sabemos que a doação de órgãos pode salvar muitas vidas. Uma pessoa pode beneficiar em média 5 pessoas. Entretanto, a falta de autorização da família é um grande empecilho para essa doação. E de acordo com uma matéria publicada pelo G1, em torno de 50% das famílias negam as doações de órgãos dos seus entes falecidos. E a gente sabe que no Brasil, para você ser doador de órgãos, você não precisa deixar nada por escrito, apenas comunicar à sua família, visto que a sua família é responsável por autorizar a doação. Só que muitas vezes não há essa conversa, não é comunicado à família e, consequentemente, a família fica na dúvida e muitas vezes acaba optando por não doar. Portanto, é fundamental romper esse silêncio, é fundamental que haja uma maior conversa sobre doação de órgãos na sociedade para desconstruir mitos, para desconstruir tabus sobre isso. E essa temática ela pode ser inserida na sociedade
por meio de rodas de conversa e de diálogos em instituições escolares, em instituições universitárias, assim como campanhas de doações de órgãos mais assertivas, em diferentes mídias digitais, radiofônicas e televisivas, e que mostrem a real importância de se doar, para que assim possa enraizar na sociedade cada vez mais a necessidade e a urgência de se conversar a respeito disso e também a importância do agir solidário, porque querendo ou não, doar órgãos, assim como doar sangue, é um agir solidário. E a gente pode lembrar, inclusive, de um pensamento do escritor tcheco Franz Kafka, em que ele afirma que solidariedade é o sentimento que melhor expressa o respeito pela dignidade humana, ou seja, a partir do momento em que eu enxergo o outro sujeito como digno da vida e de um melhor estado de saúde, consequentemente, o agir solidário ele vai estar mais presente na minha vida e na vida social. Continuando, eu gostaria de entrar um pouco mais agora em doação de sangue. A gente sabe que nós tivemos uma decisão histórica recentemente, em maio de 2020, no início de maio, em que o STF ele abre a possibilidade de doação de sangue por homossexuais. Isso até então era proibido e foi julgado pelo STF, que é uma decisão inconstitucional. E bom, a gente sabe que uma grande influência para a abertura dessa possibilidade é que nós estamos vivendo em tempos de pandemia, em que os bancos de sangue, que já estavam escassos, se tornaram ainda mais escassos. Mas a gente sabe que isso não é suficiente para solucionar a escassez de sangue nos bancos e nos estoques de sangue do Brasil. E que isso se deve principalmente, assim como na doação de órgãos, à perpetuação de tabus, de mitos e de informações falsas sobre essas atitudes. Acredita-se, por exemplo, que ao doar sangue, a pessoa vai se tornar mais fraca ou pode predispor ao desenvolvimento de determinadas doenças, sendo que isso é mentira. E isso deve ser esclarecido à população de forma mais direta, com uma disseminação de informações respaldadas e que ela tenha acesso a isso constantemente. E outro ponto que é fundamental a gente destacar é que muitas vezes nós temos pouco incentivos até mesmo das empresas. Seria muito assertivo que o Ministério da Saúde se unisse a empresas para que concedessem benefícios aos seus funcionários que doassem sangue. Mas o ponto primordial, o ponto principal, tanto para o maior incentivo da doação de sangue como doação de órgãos, é o melhor esclarecimento da educação, é o melhor esclarecimento da população. E a partir de um maior esclarecimento, de informações mais assertivas e de uma verdadeira educação, a sociedade vai poder desmistificar e desconstruir ideias falsas sobre as doações. Basicamente é isso. Outro tema que eu gostaria de trazer para vocês é sobre violência obstétrica. É considerado violência obstétrica todo ato ou toda ação, seja verbal ou física, praticada pelo médico ou pela equipe do hospital ou por um familiar ou acompanhante contra mulheres gestantes ou contra mulheres em trabalho de parto ou que esteja em período de puerpério, ou seja, em período de resguardo. A gente sabe também que o crescente número de cirurgias cesáreas demonstra a relevância de se debater sobre violência obstétrica e sobre saúde da mulher no contexto geral, porque há um elevado número de cirurgias cesáreas sendo realizadas no Brasil sem a real necessidade. E o que a gente pode elencar como tipos de violência obstétrica? Bom, desde abuso sexual, abuso físico, abuso verbal, também discriminação, seja por etnia, seja por classe socioeconômica ou por idade. Também quando a gente fala em atos negligentes pela equipe, a falta de comunicação, a falta de cuidado e a retirada da autonomia da gestante durante seu trabalho de parto. Ou práticas como a episiotomia, que é o corte da região do períneo para a retirada do bebê, quando é feita sem real necessidade, sem o consentimento da paciente, é considerado violência obstétrica. Ou, por exemplo, o uso de ocitocina para acelerar o trabalho de parto, ou a restrição de alimentos e bebidas, e também não dispor de métodos de alívio de dor para a grávida. E bom, para solucionar casos de violência obstétrica, como que a gente pode agir? Quais são as medidas que podemos tomar? Primeiramente, pode ser incentivada a criação de um plano de parto. O que seria o plano de parto? É uma carta de intenções onde a mulher expõe como ela quer ser tratada, como ela prefere passar por todas as fases do parto e o que ela aceita e o que ela prefere evitar.
Bom, além disso, também é fundamental a criação de rodas de diálogo, por exemplo, entre as grávidas, para que elas possam se empoderar desse processo que pertence primordialmente a elas, que é o processo do parto. Outro ponto que a gente pode destacar e que deve estar claro para elas é a forma de denúncias de violências obstétricas. É necessário que isso seja vinculado de forma assertiva. Primeiramente, elas podem denunciar no próprio hospital que a atendeu ou na secretaria responsável pelo estabelecimento, seja secretaria municipal, estadual ou distrital. Também nos conselhos de classe, como CRM, quando o desrespeito e a violência veio pelo médico, ou pelo COREM, quando ocorreu esse desrespeito por parte do enfermeiro ou do técnico de enfermagem, ou também ela pode ligar a 180, que é a Central de Atendimento à Mulher, ou 136, que é o Disque Saúde. E assim a gente vai ter medidas que buscam solucionar essa problemática. Bom, outro tema que eu quero trazer para vocês é sobre o aumento dos casos de infecções sexualmente transmissíveis no Brasil contemporâneo. E eu gostaria primeiramente de trazer um dado de uma pesquisa que foi publicado no portal do governo. Nessa pesquisa foram notificados 300.496 casos de infecção pelo HIV no Brasil de 2007 até junho de 2019, sendo a razão dos sexos para o ano de 2018 de 2,6 homens para mulheres, ou seja, a cada 26 homens nós tínhamos 10 mulheres infectadas por HIV. E essa pesquisa revela que houve um aumento de HIV no Brasil, mas vale ressaltar que houve um aumento não somente de HIV, mas também de outras ISTs. E nós podemos destacar que isso ocorre principalmente devido ao relaxamento dos cuidados e medidas de proteção contra essas ISTs. E pode parecer até mesmo um pouco antagônico, porque ao passo que nós tivemos uma medicina que evoluiu bastante, que desenvolveu cura para algumas doenças e um bom tratamento para outras, melhorando a qualidade de vida dos pacientes, nós tivemos um grande relaxamento e despreocupação da sociedade para com práticas de sexo seguras. E apesar da sociedade ela falar muito de sexo, fala a partir de um viés de entretenimento e não de um viés de responsabilidade, de um viés educacional. Então, uma das medidas para buscar solucionar essa problemática é por meio de uma educação sexual e uma educação reprodutiva nas escolas. E aproveitando a deixa, a gente pode falar também como essa educação sexual e essa educação reprodutiva iria ajudar na redução de outras estatísticas, como gravidez na adolescência. Pois em outra pesquisa, a OMS estima que 13 milhões de garotas tenham engravidado com idade de 10 a 20 anos nas últimas 2 décadas. Ou seja, são dados alarmantes que demonstram a urgência e necessidade de se conversar a respeito de saúde sexual e saúde reprodutiva nas instituições escolares e também que as famílias estejam abertas a discutir isso com os seus filhos. E é interessante a gente pensar também em uma proposta e uma dinâmica que foi realizada nas escolas municipais do Maranhão e que foi uma iniciativa do Núcleo de Cidadania de Adolescentes da Unicef. E foram colocadas caixinhas nas escolas para que os alunos pudessem colocar dúvidas sobre saúde sexual e saúde reprodutiva. E aí depois foi aberta uma roda de diálogo, uma roda de debates, buscando sanar essas dúvidas, buscando abrir assim um espaço de conversa e de troca. Então, basicamente é isso. Como eu já disse, o objetivo é estimular vocês a lerem a respeito desses temas, a pesquisarem, a se posicionarem. Lembro inclusive de um pensamento de Aristóteles em que ele fala que nós somos o que fazemos repetidamente, portanto a excelência não é um ato, mas um hábito. E então que possamos cada vez mais ler, criticar, refletir e escrever. E espero ter ajudado vocês com esse vídeo.